vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje, a nossa entrevistada é a enfermeira coordenadora da enfermagem do Hospital de Câncer Infanto-Juvenil, o Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso famoso Lulinha, a enfermeira Débora Rebolo de Campos. Hoje ela tem um trabalho duplo aqui com vocês. Todos sabem, dia 12, finalizando quase aqui o dia 12, na nossa segunda-feira à noite, o Dia Internacional do Enfermeiro ou da Enfermeira. Vamos adotar só o enfermeiro, né? Mas sabemos que essa gama de profissionais começou lá atrás com as mulheres. Ela vai contar essa história pra gente e, além de contar um pouquinho da história da enfermagem, vai também contar o que acontece no nosso Hospital Infanto-Juvenil, no nosso Lulinha, não é, Débora? Ou mais conhecido como Deborinha. Deborinha. Nós não sabemos por que ainda, né, Eu Débora? também não sei, mas nós vamos descobrir aqui durante o nosso programa de hoje. Então, Débora, conta pra gente, antes de você entrar na enfermagem, como a enfermagem ela entrou no mundo, na civilização, um pouquinho da história lá atrás. Conta um pouquinho pra gente como isso começou. Até ontem eu estava pensando assim, o que eu vou falar na Semana da Enfermagem, como é que eu vou me explicar, né? Como é que eu vim parar nisso, né? E assim, são 10 anos que eu já tenho dentro dessa profissão e ela ainda me surpreende, né? A enfermagem aconteceu na minha vida, né? Então eu entrei na faculdade em 2000, então acho que dá para calcular um pouquinho aí. Mas assim, você falou, vou fazer enfermagem, eu tenho uma inclinação, aconteceu algum evento que te levou? Eu precisei tomar uma decisão, né? As coisas foram acontecendo na minha vida, eu precisei escolher uma profissão e foi quando eu me deparei assim, e agora, né? Então eu fiz alguns testes vocacionais, eu me direcionei para a área da saúde. E eu tinha uma amiga que fazia faculdade, né, na Universidade de São Paulo e comecei a ter acesso aos materiais dela, laboratório, fotografias e eu me interessei. E aí eu prestei o vestibular para enfermagem e passei, assim, eu me descobri mesmo, foi durante a faculdade e dentro da profissão mesmo. Bom, Débora, aqui no nosso programa nós questionamos sempre para os nossos convidados como eles escolheram determinada profissão, né? Então, todos levam assim essa impressão, claro, isso não é um estudo científico, a gente não pode provar, mas eu estou percebendo nessas conversas que o pessoal sempre ali na porta da prova do vestibular ainda está um pouco perdido, né? Mas esse contato com alguém da área, como foi o seu caso com a sua amiga, é o que determina. E você acha que para você é isso que determinou? Que nós vamos lançar a bandeira aqui, conheça as profissões, antes de ingressar ou de estudar por algum manual? Eu vejo que isso é muito importante na tomada de decisão, porque embora hoje as pessoas tenham uma maior flexibilidade, né? Começar, parar, o importante é se descobrir, né? E eu tive a sorte, né, de que tudo acontecesse ao mesmo tempo. Então eu tive um contato prévio, mas eu realmente me apaixonei durante a faculdade. No meio do caminho ali? Isso, eu entrei e falei, pronto, agora eu vou fazer enfermagem. Deixa eu ver se é isso que eu quero. E aí a enfermagem ela tem uma gama muito grande de áreas de atuação, né? E historicamente ela era uma profissão muito voltada ao cuidado, aquela coisa melancólica, vocacional, né? E eu tive a oportunidade de estudar numa faculdade que me permitiu abrir, né, os meus horizontes. Então, eu fiz uma faculdade que me mostrou uma enfermagem científica, me mostrou uma enfermagem de liderança, me mostrou uma enfermagem assistencial. Então, dentro da universidade, foi quando eu tive o contato com a oncologia pediátrica, né? Que no meu segundo ano, por curiosidade minha, eu fui até o 7º andar do HC. Quero ver pediatria, quero me Já ingressar. No segundo ano? No segundo ano. Isso é uma área um pouco mais delicada, vamos dizer assim. É bem delicado. A enfermagem, né, na minha época de faculdade, nós teríamos o contato com a pediatria somente no 4º ano, né? Mas aquilo me instigava de algum jeito. Que aí... Você consegue identificar o porquê ou tinha aquela pulga atrás da orelha no geral, assim? Ou você viu alguma cena, viu alguma criança? Criança sempre foi uma paixão, né? Eu não sei se vontade de ser mãe ou vontade de cuidar, eu sempre gostei muito de criança. E aí, como a enfermagem só me daria o acesso à pediatria no 4º ano... Você falou, não vou esperar. Não vou esperar, né? E eu sempre fiz isso, eu sempre busquei muitas coisas, né? Porque eu precisava investir o meu tempo e o resto da minha vida ali. E aí eu comecei a ter acesso à pediatria geral. E aí tinha uma ala ali escondidinha, toda protegida, que era da oncologia.
Você falou, se tá fechado, eu quero ver Eu quero ver. E eu entrei, fui, tive um contato muito especial com uma criança que fazia tratamento para leucemia. E eu falei, mas o que é essa leucemia? E aí eu comecei a ter contato e pronto. No segundo ano da faculdade, eu me apaixonei pela oncologia pediátrica. Você falou isso daí, a minha vida é essa. O resto da minha vida. E os colegas da faculdade? Você é maluca? O que você vai fazer lá? Não está na hora ainda, porque sempre tem o pessoal do contra. Sempre. Né? E o que eles falaram para você? Você está querendo adiantar demais, e o resto da faculdade, você não viu tudo ainda? Tinha a turma do contra, mas também claro, tinha a turma que eu conseguia trazer comigo. Gente, a gente vai ter um mundo maravilhoso no quarto ano, né? E aí algumas pessoas eu consegui trazer comigo. Você conseguiu contaminar de uma boa forma, uma boa forma. E eu tinha amigas que faziam parte de um grupo de voluntários na Companhia do Riso, né? Que elas também atuavam lá na oncologia. Então, assim... Tudo se determinou ali no segundo ano de faculdade. Parece que aquilo me direcionava. E depois desse segundo ano, como as coisas... Bom, você já sabia que você ia fazer a enfermagem na oncologia pediátrica, mas como foi o seu caminho? Terminou a faculdade? Existe alguma especialização? Como funciona? Durante o terceiro e o quarto ano, até eu chegar, né, de fato, à pediatria, eu fui procurando durante as minhas férias fazer estágios em locais de assistentes, porque uma coisa é a visão da enfermagem enquanto estudante, né, e uma coisa é a enfermagem enquanto profissão, né. Então, durante as minhas férias, eu sempre dedicava uma semana para tentar conhecer algum lugar, porque, assim, eu sempre levei isso muito a sério, né, é o resto da minha vida. Então, não é uma brincadeira. Isso, então assim... Você vai fazer isso sempre. Isso, eu tinha que ter isso muito certo pra mim. Então eu fiz alguns estágios nas minhas férias, gostei, falei, não, é isso mesmo, né? Terminei o quarto ano, prestei uma residência de enfermagem na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, e pediatria geral, né? Prestei, passei... E comecei a cursar pediatria geral no início de 2004, logo depois que eu me formei. Mas no quarto ano, antes de eu me formar, eu fiz uma disciplina optativa em oncologia, né? E uma das fases da disciplina era conhecer o Hospital do Câncer de Barretos. Então eu tive o meu primeiro contato com o Hospital do Câncer de Barretos. E até então você não sabia aonde era, porque não. E de São Paulo aqui, lá no interior, não sei nem para que lado que fica. Não tinha nenhum contato com o interior até essa época. Eu fiz a faculdade na Universidade de São Paulo, mas Campos de Ribeirão, né? Certo. Eu sabia... Ah, não, então você estava aqui vizinha. Eu estava aqui vizinha. Mas o contato com o hospital mesmo foi durante essa disciplina, bem no final do meu curso, já praticamente graduando em enfermagem. E aí eu falei... Despertou alguma coisa quando você veio e falou, opa, é isso aqui? Despertou. O Hospital do Câncer me trouxe essa vontade de querer investir na profissão, principalmente pela valorização que a enfermagem tem aqui dentro, que eu consegui ver isso há 10 anos atrás, né? Uma visita técnica, né, com o professor, o pessoal, eu consegui enxergar isso. Eu falei, aqui é uma instituição que vai me enxergar enquanto profissional, que vai ouvir o que eu tenho para dizer e vai... Eu tive isso. Me formei em dezembro, mandei um currículo para cá e prestei a prova em São Paulo. E passei. Me mudei para São Paulo e comecei minha residência. Cursando a sua residência tranquilamente? Tranquilamente, até que, na última semana de junho, o Hospital do Câncer de Barretos fez contato comigo e me ofereceu uma vaga aqui. Então, assim, eu não pensei duas vezes. Tranquei a minha residência e me mudei para... Tá trancada, hein? Para Barretos. Tá trancada. Trancada e escondida. Então, são 10 anos de Hospital de Câncer de Barretos. Quando você veio para cá, nesse primeiro contato, eles te ofereceram, você vem fazer uma entrevista, ter uma vaga para enfermeira, mas uma vaga geral, ou já estava ali na sua ideia, ou eles já te deram uma luz que seria na pediatria? A vaga, na verdade, era para centro infusional, né, para quimioterapia. Naquela época não tinha essa diferença, né? Era a sala de crianças e a sala dos adultos, né? Então eu falei, bom, eu vou ter um contato com criança, na verdade, né? Mas eu não seria exclusiva. Mas eu falei, para quem está aqui dentro, já depois tá iniciar a guerra. Desta história de começar com esse pequeno contato, até coordenar o Hospital Infanto Juvenil inteiro, o tempo passou e você ficou bem desenrolou bem toda essa situação, foi um crescimento muito grande para você. Foi, eu assim,
muito feliz. Mas isso você vai contar pra gente já já. Tá bom. No nosso próximo bloco, a Débora vai contar como foi chegar aqui e fazer tudo na área da enfermagem, ou então toda a parte de quimioterapia e com o seu sonho lá de oncopediatria guardadinho, mas esse sonho aflorou e hoje é um imenso hospital cheio de amor, carinho, dedicado exclusivamente às crianças e adolescentes. Mas isso você vai conhecer no nosso próximo bloco e, claro, nos outros também. Não deixe de conferir nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter e também o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 9 da noite, com reprise aos domingos à 1h da tarde. Fique agora com o quadro Aconteceu e voltamos já. O presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, esteve na terça-feira, dia 1º de abril, visitando o Hospital de Câncer de Barretos. Marim ficou impressionado com toda a estrutura que encontrou na instituição e aproveitou para dar de presente ao diretor do hospital, Henrique Prata, 2 camisas da seleção brasileira autografadas para serem leiloadas. A renda será destinada totalmente ao hospital. Olá, voltamos mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação. A Débora está contando para a gente um pouquinho da sua experiência na área da enfermagem e agora ela se viu na Fundação Pio XII Hospital de Câncer de Barretos, na quimioterapia, tratando dos adultos, mas com um olhinho ali nas crianças. Como foi o desenrolar dessa situação e como você falou, não, eu quero ficar só aqui com as crianças e vou desenvolver nessa área? Toda a minha formação no meu último ano foi direcionada à pediatria, né? Então, a oncologia já era a área que eu queria mesmo. Eu fui muito feliz com os adultos, eu aprendi muito com os adultos, né? Mas é completamente diferente você cuidar de um adulto e cuidar de uma criança. Mas assim, completamente diferente, são 2 mundos, né? Mas eu desenvolvi essa minha missão nestes 2 mundos, né? E assim, eu nunca esqueço, eu sou eternamente grata à doutora Érica Boldrini, porque eu me lembro até hoje, assim, eu falei, meu Deus, é a pediatria que eu quero, eu não acho que tá certo criança ficar junto com adulto, né? E eu fui, e a doutora Érica, que era a médica responsável, que foi quem trouxe a oncologia pediátrica, né? Se eu não me engano, no ano de 2002, né? Isso. Então, assim, eu fui ver um pouquinho quem era ela, como é que isso tinha acontecido, né? E eu já virei fã dela. Aí eu fui, nesse meu espírito, né, de curiosidade, bati no consultório dela, me apresentei, né? Uma enfermeira de 1 metro e pouquinho, né? Chega lá, oi, eu sou a nova enfermeira e eu adoro pediatria, né? Quero trabalhar com isso. E eu fiquei esperando, eu falei, meu Deus, assim, a gente ensaia tanto para falar com alguém importante, de repente não sai, né? E aí ela... Muito prazer, ela me acolheu assim, de uma maneira... Você achou que ela ia falar, quem que é essa maluca que vem aqui, que ninguém quer mexer com as crianças? Exatamente, eu fiquei ensaiando, como é que eu vou... Eu queria impressionar, eu queria que ela gostasse de mim, né? E que ela me desse esse voto de confiança. Mas aí, na hora, eu acho que eu estraguei tudo, né? Não estragou, senão a coisa não teria acontecido. Mas ela me acolheu de uma forma que eu falei, ponto, é o que faltava, era alguém me apoiar, para eu investir mesmo de cabeça. Aí nessa época, então, como você falou, que o seu sonho era separar, mas então nessa época o hospital, ele atendia, claro, não era junto, mas era no mesmo espaço físico, tanto as crianças quanto os adultos, né? E você achava isso para as crianças, o que assim, claro, o hospital tem toda a sua forma, carinho, atenção, como nós já falamos, você já sabe, o Hospital do Amor de tratar os seus pacientes, mas você sabia que faltava alguma coisa, né? E como era essa visão? Vocês tentavam separar o máximo possível? Como era essa luta no começo? Porque agora tá bonito o hospital, né? Mas teve todo um trabalho lá atrás. Teve. Então, assim, a gente tentou trazer, né? Nós éramos 3 pessoas. Eu, de enfermeira, a doutora Érica e mais uma médica. Então, assim, nós éramos 3 pessoas, né? Nós tínhamos uma sala com 7 poltronas e esse império que é a fundação. Então, nós éramos realmente, né, a cereja do bolo e, na verdade, a gente queria ser o bolo todo, né? Então, foi assim, doutora, o que você acha de, vamos comprar um brinquedo, vamos mandar pintar essa sala, vamos comemorar um aniversário. Então, a gente foi tentando criar estratégias dentro das nossas possibilidades
para tentar fazer aquele pedacinho Um mundo diferente. um mundo diferente. O mundo colorido para as E aí crianças. as coisas né? foram acontecendo. A gente teve muito apoio do doutor Edmundo. Doutor, isso aqui tá muito feio, né, esse local aqui. Não, vamos fazer isso aqui uma brinquedoteca. E a gente conseguiu alguns voluntários, a gente conseguiu brinquedos, a gente foi conseguindo doações. Então, assim, e muito empenho, né? O que você acha? Acho que a gente podia colocar um DVD. Aí a gente comprou um DVD, vamos... Então, assim, foram as coisas Com coisas que foram simples, mas... E as crianças, você sentiu nesse seu tempo no hospital, que você já tem começando onde não tinha nada, até hoje, um hospital exclusivo para o infanto juvenil, como, apesar de ser o mesmo remédio, basicamente os mesmos profissionais, a mesma atenção, mas só essa mudança de áreas, você viu uma melhora para os pacientes? Assim, a minha intenção era com que eles... Né, o tratamento é muito doloroso, né? Com que eles não sentissem tanto este impacto. Então, assim, o que eu podia fazer, né? E até onde a doutora Érica... Eu dava uma ideia, a doutora Érica me apoiava. Então, assim, até onde a gente podia ir, a gente ia para tentar minimizar, né? As nossas estratégias eram sempre para tentar minimizar o inevitável, né? Então, assim, não adianta eu falar para você que o tratamento, não vai doer. Vai doer, né? Você não vai sentir nada. Vai sentir. Não vai cair o cabelo, vai cair. Então, assim, o que a gente pode fazer para minimizar esse impacto, entendeu? E aos poucos a gente foi conquistando. Muitos nãos, né? Então, aos poucos fomos, a gente acho que precisamos de uma psicóloga exclusiva, né? Acho que precisamos de uma assistente social exclusiva. Então, assim, aquele pedacinho ali naquela sala começou a E isso para o paciente, você achou para a criancinha ali, coitadinha, que a princípio estava num cantinho e agora está num palácio, num shopping center só para eles, isso melhorou muito no tratamento, sim. Melhorou muito. Hoje, né, como eu tive as duas visões, né, eu vejo a diferença que é para uma criança quando ela chegava naquela sala de químio, que era tudo que a gente tinha, era uma sala de químio, e quando ela chega mesmo colorida, com amor, carinho, mas era uma... porque ela tinha que passar por um corredor, por uma recepção, por um estacionamento, cheio de adultos, cheio de, né? E hoje, no estacionamento, ela já tem uma visão, né? O que é isso? Isso aqui é um hospital, né? Ou é um shopping? Ele entra, tem uma sala de videogames, então, assim... Para quem não conhece, o estacionamento é cheio de joaninhas, estruturas de borboletas e tudo mais. E claro, todo colorido, com as flores, então é bem... Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. O primeiro impacto, tanto da família que chega, né, quanto da criança que está vindo para um hospital, e às vezes aqui não é o primeiro local que essa família chega. Então é uma criança e uma família que eles chegam com um impacto muito grande, um trauma muito grande, né? Não são todas as instituições no país que estão preparadas para dar uma notícia ou para receber uma criança com câncer. Então, eles chegam com um trauma muito grande. Então, assim, esse primeiro impacto, sem dizer nada, já é quebrado apenas pela estrutura, assim. Isso é muito importante. Só de olhar, isso já tem essa melhora. Já. Bom, certa vez eu conversei com o Dr. Luiz Fernando, que é o responsável da área médica do Hospital Infanto Juvenil. Ele me falou, né, não sei se esses números estão corretos, que eu me recordo, que são esperados 12 mil casos de câncer infanto-juvenil. E o Brasil só está preparado para tratar 6 mil pacientes. Mais né? ou menos isso. Conta um pouquinho desse cenário, né, para o nosso telespectador entender. Bom, o câncer, começando, claro, do princípio, o câncer infanto-juvenil, ele é comum, ele é raro, ele é difícil, ele é curável? Um pouquinho pra gente dessa história do câncer infanto-juvenil, Débora. O câncer infanto-juvenil, ele é um outro mundo, né, como eu disse. Então, assim, diferente dos cânceres, dos tumores, né, que a gente vê em adultos, o câncer infantil, ele não é passível de prevenção, né. O grande investimento da oncologia pediátrica é no diagnóstico precoce. É a gente pegar essa doença ainda no início. As chances de cura são altíssimas, mas nós precisamos pegar essa doença enquanto ela ainda não se espalhou. Então não existe nenhuma forma que você evite, vamos supor, igual, se você não quer ter câncer de pulmão, basta não fumar. Isso. Criança não tem jeito, porque a coitadinha nasceu às vezes ontem, né? Tá ali 3, 4 meses, 2 anos, 3 anos, então não tem muita ação para evitar o câncer. Então você tem que diagnosticar precocemente. Precocemente, isso. Então, assim, a grande sacada é a formação. São os profissionais, né? E, assim, eu digo qualquer profissional que consiga identificar uma possibilidade de câncer
daquela criança. Então, mesmo um pediatra, uma enfermeira de uma unidade básica de saúde, de saúde, de qualquer lugar, ele tem que saber que existe o câncer infanto-juvenil. Porque isso pode ser a chave entre a vida e a morte de uma criança. E assim, os sintomas, os primeiros sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil são muito parecidos com doenças comuns de infância. Então, uma febre sem causa aparente, uma dorzinha no braço, né? Então, a última coisa que os profissionais em geral vão pensar é em câncer. E esse tempo entre suspeita do câncer e a confirmação é fundamental para levar essa criança ou à cura ou a um cuidado paliativo. Na sua experiência, Débora, que já é bem vasta, né, nessa área, você pensa que essa falta de pensar, né, em câncer é por que seria? Pelo tabu de câncer em criança é muito triste, pela falta de conhecimento, a que você atribui esse não pensar em câncer? Vamos colocar uma dor, uma febre. A primeira coisa pode ser uma dor de garganta, mas também pode ser um câncer, né? O que você atribui ao profissional de saúde não pensar nisso? Você já conseguiu visualizar isso ou ainda não? Eu tenho uma opinião que é muito minha, sabe? Eu acho que isso está muito relacionado à formação e à importância que se tem o câncer infantil ainda na sociedade. Como ele é um número muito pequeno, né, em relação à oncologia geral, e é esse tabu mesmo, porque um pouco é o profissional que não associa, né? É óbvio que, primeiramente, quando uma criança chega com febre, você não vai pensar que ela tem leucemia. Você vai pensar num resfriado, você vai pensar numa infecção de garganta. Mas ela tem que ficar ali do ladinho da sua cabeça. Exatamente. É essa pulguinha que eu acho que falta nos profissionais, né? E então, assim, isso dificulta muito, né? Então, assim, a estrutura de saúde do país não está preparada para pensar no câncer pediátrico. E como a nossa instituição, Débora, pensa em tudo, né? Às vezes, infelizmente, não consegue fazer tudo, mas ela pensa em tudo, desde prevenção, como é o caso dos adultos, tratamento, pós-tratamento, paliativo, cirurgias reconstrutoras. O departamento, o Hospital Infanto-Juvenil também pensou num movimento, né, para alertar a população e os profissionais de saúde a respeito da detecção precoce, né? Mas isso você vai falar para a gente no nosso próximo bloco. Bom, a Débora está contando para a gente um pouquinho desse mundo totalmente diferente, mas que nós não podemos ignorar. A partir do momento que você deixa de pensar no câncer infanto-juvenil, é onde ele pode fazer, infelizmente, mais uma vítima. Então, não deixe de pensar, alerte seu médico, seu pediatra, fala, será que não pode ser isso? Nossa mãe, você quer que a criança tenha um câncer? Não, eu estou fazendo o melhor para o meu filho, meu neto, meu sobrinho. Isso também é uma forma de amor. Agora você vai ficar com o quadro Conhecendo e voltamos já. Prazer, meu nome é Patrícia, sou enfermeira coordenadora do ambulatório. Sou responsável pelo cuidado do projeto do acolhimento de primeira vez. Esse projeto existe há mais ou menos 3 meses. Surgiu da queixa de um paciente que chegou no hospital e se sentiu um pouco perdido em como para onde está indo aqui dentro do ambulatório, para onde ele teria que estar se locomovendo. E aí a gente teve uma palestra do projeto da Disney, do atendimento da Disney, e a gente surgiu essa ideia de estar fazendo um acolhimento personalizado a esses pacientes de primeira vez. Então, quando o paciente chega, ele é recepcionado, identificado esse paciente ali na recepção, a menina da recepção mesmo já conduz esse paciente até a roleta, explica como ele faz para estar adentrando o ambulatório, já é encaminhado para a segunda recepção para estar abrindo o prontuário. Esse paciente é identificado com um adesivo dizendo olá, cheguei, né, que é uma primeira vez, e aí logo em seguida ele é encaminhado para o serviço de ouvidoria. São 5 profissionais que acompanham esse paciente, que é a ouvidoria, a enfermagem, as brinquedistas, né, que são responsáveis pela brinquedoteca, o profissional da lanchonete e da higiene e limpeza. Ele é
acolhido pela enfermagem, é explicado todo o processo de como vai ser a consulta, para onde ele tem que estar indo, quais os cuidados que ele tem que estar tendo. Aqui no ambulatório, observação do painel de chamadas, é orientado como que é feito o acolhimento da triagem entre pesar, medir, coleta de sangue, como vai ser a consulta, no pós-consulta onde ele tem que ficar aguardando. A ouvidoria, ela também explica a questão do funcionamento logístico do ambulatório, para o paciente também se sentir acolhido. A gente percebeu, depois desse projeto, uma satisfação muito grande, uma confiança até a mais com os colaboradores, com a equipe aqui do ambulatório, porque ele não se sente tão perdido. Hoje em dia a gente já sente alguma acessibilidade maior também do paciente em relação a tirar dúvidas sobre exames que ele precisa fazer depois que ele passou em consulta com o médico e foi exposto o que ele vai precisar ser feito. Às vezes ele fica com alguma dúvida, então ele tem um acesso muito grande a nós da enfermagem para estar procurando como que eu posso fazer esse exame, aonde vai ser feito esse exame, como que eu devo proceder para a realização dos exames, de procedimentos, de consultas que ele vai precisar estar fazendo. Então, assim, é basicamente isso, né? E a gente está tendo um efeito muito positivo em relação ao paciente, assim, uma resposta do paciente. Olá, voltamos. Luz, câmera e ação contra o câncer. Hoje a nossa entrevistada é a Débora. Ela é coordenadora de enfermagem do Hospital de Câncer Infanto-Juvenil, aqui da Fundação Pio XII, o nosso famoso Lulinha. Está contando pra gente o que acontece nesse meio, né, de câncer infanto-juvenil. As pessoas não pensam, mas deveriam pensar. E o hospital também ajuda, né, Débora, a fazer esse diagnóstico inicial, esse diagnóstico precoce, ou então pelo menos ajuda o pessoal a pensar que ação foi tomada agora recentemente para que que esses números aumentem. Recentemente, através de uma ação, né, junto com um projeto do Dr. Luiz Fernando, que é tentar mesmo divulgar, né, esses sinais e sintomas precoces que podem indicar um câncer. Então foi realizada uma ação aqui na instituição, foram convidados pediatras da região, coordenadores de leilão, que são pessoas formadoras mesmo de opinião, e são pessoas que estão em contato direto com a população. Então foi realizado um encontro aqui na instituição, onde os médicos da nossa equipe, eles deram aula, né, puderam mostrar para esses profissionais, para esses pediatras, como e quando reconhecer os sinais precoces de câncer. E assim, foi um evento ímpar, sabe? Teve uma adesão muito grande dos profissionais e assim, a repercussão aconteceu no primeiro mês. Vocês não têm ideia da quantidade de crianças que chegou na instituição. Os encaminhamentos aumentaram? Aumentar, sim, o encaminhamento e de uma maneira muito rápida, né? A gente pôde perceber que algumas crianças não tiveram esse pinga-pinga entre especialidades até chegar num centro especializado, né? Tem alguns estudos europeus, assim, que eles trazem que essa criança pode demorar 15, 12, 17 semanas até chegar num centro especializado. E isso vai fazer toda a diferença, né? Então, a ideia que a gente tenta é reduzir esse tempo, é trazer essa criança o mais rápido possível para um centro especializado. Então, assim, diferentemente dos adultos, nós não queremos receber um paciente já com uma biópsia, já com resultado. Quanto menos profissional mexer, é muito melhor isso para a criança. Então, o nosso papel mesmo é de divulgar esse reconhecimento dos sinais e sintomas. E o Dr. Luiz Fernando, que já tem uma visão, né, para o futuro, já está planejando o próximo encontro, né, para divulgação disso. E agora, sim, de uma maneira belíssima, abrindo para a equipe multidisciplinar. Então, além de médicos e enfermeiros, nós vamos ter, nesse próximo encontro, agentes comunitários de saúde. Então, são pessoas que estão diretamente em contato com... Contato íntimo com as famílias, dentro da casa das famílias. E eles são muito importantes nesse reconhecimento. Bom, então vamos aproveitar, já que existiu esse encontro e vai existir o próximo, falando a respeito dos sinais e sintomas. Então, vamos colocar agora
para os nossos telespectadores os principais sinais e sintomas que foram debatidos, né? Pelo menos uma ideia para o nosso telespectador. Conta pra gente, Débora, o que a mãe, a avó, a tia, o pai, na verdade toda a família, ou mesmo os amiguinhos, né? Porque isso escutei uma vez que as crianças identificam também essa alteração, né? Então, às vezes, se sua filha, seu filho chega, papai, o amiguinho, não sei o que lá, tá muito com a pele roxa, pode ser alguma situação já desse tipo. Então, conta pra gente quais são os sinais e sintomas que devemos prestar um pouco mais de atenção e deixar, como você disse, aquela pulga atrás da orelha que pode, não quer dizer que seja um câncer, mas que pode ser. Então, o que você dá de dica aí para o nosso telespectador? São sinais e sintomas de doenças comuns da infância. Então, assim, uma febre que não passa, né? Aquela dorzinha de garganta associada à febre, uma tosse que não passa, uma dor no corpo generalizada, que muitos dizem por aí a tal da dor do crescimento. Dor do crescimento não existe. Que o doutor André já participou do nosso programa agora recentemente e explicou, né, essa situação, dor do crescimento, né? Eu vou roubar a fala da Débora agora, porque o doutor contou pra gente, e eu, como vocês também aprendi, é uma dor que pode se instalar depois de uma criança com uma grande atividade física, o menino jogando bola, a menina brincando de pega-pega com as amiguinhas, mas tem que passar no máximo uns 2 dias. Exatamente. Mais do que isso não é dor do crescimento. Então é essa dor que não passa, é uma febre que não passa, crescimento de ínguas, né? Que são aqueles carocinhos, assim, que não tem, na verdade, não tem um porquê. Não tem explicação. Né? Então podem estar na região do pescoço, pode estar na barriguinha. Então, às vezes, a mãe dando banho mesmo na criança, começa a perceber que um lado da barriga está maior que o outro, então começa a ver que tem ali alguma coisa errada. Não quer dizer que é um tumor, mas pode ser que seja um tumor. Corra o mais rápido possível para o pediatra. Então, aquela criança que é bem ativa e de uma hora para outra ela fica prostrada. Então, são sinais tímidos, simples, né? Até mais, mas que podem indicar aí realmente um câncer da infância. E isso, como você disse, é a diferença entre a cura da criança ou às vezes um tratamento mais agressivo e infelizmente pode ocorrer também até a morte. Exatamente. Bom, então você já sabe, qualquer coisinha com sua criança, seja filho, sobrinho, neto, leve a um pediatra o mais rápido possível e também o questione. Doutor, não pode ser um câncer, não pode ser um tumor? É muito melhor ele te tranquilizar, falar, não é isso, do que depois, lá na frente, você fala, deveria ter falado. Exatamente. Assisti a entrevista da Débora e deveria ter falado e não falei. Então, não fique com esse peso, corra atrás e questione. Débora, agora eu quero saber, o departamento, na verdade, o hospital infanto-juvenil, o que ele proporciona para o paciente desde o momento que ele chega. Eu sei que é tudo, mas eu quero ouvir esse tudo nas suas palavras. Nós temos um local hoje que é totalmente diferenciado, né? Então a gente precisava colocar dentro dele pessoas também que fossem oferecer, né, todo esse refinamento aí, né, no tratamento. Então nós temos um projeto de acolhimento, né, porque não adianta ter só a casa bonita, tem que ter os profissionais apropriados. Apropriados, né? Eu sempre digo que a oncologia pediátrica, ela escolhe os profissionais. Então, assim, tem que ter mesmo vocação para trabalhar. Não é fácil, entendeu? Ele é lindo e triste, né? Então, assim, tem que realmente querer muito trabalhar com essa área. Então, assim, além da estrutura, lanchonete, sala de jogos, a gente tem uma equipe, né, preparada para atender essa criança. Então, assim, as recreadoras, o pessoal da recepção, toda uma equipe multidisciplinar, que isso é muito importante. E eles são constantemente treinados para esse tipo de situação? Claro, a pessoa, como você falou, a pessoa é escolhida, a profissão escolhe determinada, o profissional, mas também vocês dão todo um suporte, reuniões, como acontece essa parte de atenção ao funcionário, ao colaborador, para ele sim dar o melhor possível para as crianças. Começa desde o processo de seleção, né? A gente tenta esclarecer o máximo possível para esse colaborador o meio, né, que ele vai encontrar no seu trabalho, né? E aí, paralelo, a gente precisa dar treinamentos comportamentais e técnicos, porque a gente tem, o hospital fica no interior, né, do estado, e a gente tem uma mão de obra que não vem preparada para atender a oncologia pediátrica. Como eu te disse, eu tive
pediatria no último ano da faculdade, né? Oncologia, eu fiz uma Nos matéria últimos- optativa. Nos 45 minutos do segundo tempo, Isso. te apresentaram a pediatria. Isso. Então, assim, os profissionais hoje, eles não são preparados para a oncologia pediátrica. Então, essa também é uma missão da instituição, né? Preparar esse profissional para a realidade que ele vai encontrar. Então, tá bom, mas eu sei da injeção. Mas uma coisa... Injeção em criança, aí já Exatamente. muda completamente. Exatamente. Então, assim, são constantes treinamentos, vontade de aprender, ficar além do horário, né? Reuniões multidisciplinares. A gente sabe que hoje um tratamento ele tem que ser multidisciplinar, né? O médico tem a sua importância, mas o enfermeiro tem a sua outra importância. O psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Não dá para um profissional andar sem o outro, né? Hoje a gente nem fala tanto de multidisciplinaridade, mas interdisciplinaridade. Não basta eu ter um de cada, eu tenho que interagir, porque senão Então, o uma tratamento... coesão dessa equipe, todos trabalhando juntos a favor da criança. A favor da criança. Porque É senão... quase uma gangue de profissionais da Tem que saúde, ser. todos ali, um ao lado Tem que dos ser. outros, em prol da criança. Exatamente. E tem com que isso ser. vocês conseguem as melhores taxas de cura também, né? Também. A comunicação é muito importante, né? Uma informação que o médico tira na consulta vai fazer toda a diferença no momento da quimioterapia, né? O jeito com que a nutricionista conduz, né? Vai levar aquela dieta, vai proporcionar uma melhor adesão do paciente àquela quimioterapia, a vontade dele vir num pronto-socorro, a importância de explicar para a família, né? Sobre o tratamento, né? Então, assim, em qualquer caso de febre, a criança tem que vir para o hospital. Então, isso é muito importante, né? O apoio psicológico é extremamente importante para dar o seguimento no tratamento. A gente sabe que muitas famílias acabam se desfazendo, né? Que o tratamento do câncer, ele mexe com a criança, mas ele mexe muito com a família. E também ele é muito prolongado, né? E ele é muito Histórias de crianças de outros estados distantes que permaneceram aqui em Barretos por volta de 2 anos, né? Então, isso para a família também é um caos. É um caos. Por isso que o serviço social também é muito importante nesse apoio, né? A gente precisa viabilizar com que essa família que ficou a muitos quilômetros daqui possa vir, né? Possa conviver um pouquinho com essa criança. O vínculo é muito importante. Então, assim, não se faz oncologia pediátrica se não tiver uma equipe bem entrosada. Bem entrosada. Bom, conversando com a Débora, ela está contando para a gente um pouquinho do que acontece no hospital pediátrico, toda a interação entre os profissionais e, claro, agora no nosso próximo bloco ela vai contar como uma enfermeira ou enfermeiro ele consegue trabalhar nesse ambiente, o que o hospital, na verdade, o que as crianças precisam que esse profissional faça e também, como eu falei no primeiro bloco, um pouquinho da história da enfermagem para vocês. Não deixe de acompanhar o nosso programa em todas as redes sociais. Nós estamos no Twitter, Facebook e também no YouTube. E, claro, o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Fique agora com uma dose de saúde e voltamos já. Bem, a bexiga é um órgão mais ou menos esférico assim, que situa-se na bacia, aqui embaixo, tá? E acontece quando o rim, ele filtra o sangue em forma de urina, essa urina desce no ureter e vai até a bexiga aqui embaixo. E a bexiga, ela armazena essa urina e depois, quando você fica com ela cheia, o organismo vai dar o sinal para você que ela está cheia e você vai e esvazia. Então, ele tem a função de armazenamento da urina, ou seja, armazenamento do xixi até a hora que você vai ter vontade de esvaziá-lo. É o seguinte, dentro da bexiga, a parte de dentro dela é revestida por uma pelinha, é tipo um novo epitélio, que são células especializadas. Na hora que a bexiga enche, essas células esticam, tá? Essas células do interior da bexiga, elas podem ter câncer com qualquer outra célula no nosso corpo. Então, esse tumor de bexiga é um tumor que acontece dentro da bexiga, nesse epitélio de revestimento interno da bexiga. Em 90% dos casos, o principal sintoma do câncer de bexiga é sangramento, ou seja, quando a pessoa vai fazer xixi, nota que está com vermelhinho, ou tem sinal de sangue, ou tem algum pedacinho de coágulo. Então esse é o primeiro sintoma que você deve estar atento para procurar um médico.
Claro que o fator genético é importante, mas hoje, assim, o pior vilão do câncer de bexiga é o cigarro. Então, o paciente que fuma, ele vai ter muito mais chance de ter um tumor de bexiga do que o paciente que não fuma. Então, vai essa mensagem aí: cigarro, não mais. O diagnóstico do tumor de bexiga se faz assim: o paciente vem, ele tem alguma dorzinha pequena ou o próprio sangramento que eu falei, ele vai ao médico, o médico pode fazer duas coisas. Ele pode pedir, por exemplo, um exame de imagem, que pode ser ultrassom, que vai ver esse tumorzinho no interior da bexiga, ou mesmo fazer um exame que chama cistoscopia. É um aparelhinho com uma câmera fininha que entra pelo canal da urina, vai até dentro da bexiga e olha lá dentro, e o médico consegue ver se tem alguma lesãozinha, algum tumor pequeno, que é igual uma verrugazinha assim no interior da bexiga. O médico vê aquilo e já encaminha para o tratamento. O tratamento do tumor de bexiga ele é assim: se você, o seu paciente, descobrir esse tumor bem no início, ou seja, só uma verrugazinha bem pequenininha dentro da bexiga, o tratamento é um pouco mais fácil. Então é um aparelhozinho circular assim com uma câmera, entra por dentro do canal, vai até dentro da bexiga e raspa esse tumor. Então 80% das vezes isso é só um tumor superficial. Então se for um tumor superficial, você raspa, em alguns casos pode até indicar uma terapia com BCG. O que é isso? É tipo uma vacina que você põe dentro da bexiga e você estimula a reação imunológica da parede, do epitélio da bexiga, e faz com que isso combata e evite que esse tumor volte. O problema é que mais ou menos 20% dos casos, quando o médico já tem acesso para raspar esse tumor já está invasivo, ou seja, ele já está corroendo a parede da bexiga. Nesse estágio é um pouquinho mais complicado. Muitas vezes, infelizmente, o paciente tem que ter a sua bexiga removida. E aí depois a gente tem que derivar essa urina, ou fazer bolsinha de xixi aqui, ou fazer uma bexiga nova de intestino, mas isso é um outro tópico. Mas assim, basicamente, 80% deles só essa raspagem resolve. Em 20%, infelizmente, a gente tem que lançar mão de cirurgia, de quimioterapia, entre outros. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje a nossa entrevistada é a Débora. Ela é coordenadora de enfermagem do Hospital Infanto Juvenil Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso famoso Lulinha. Débora, nós estamos conversando a respeito do Hospital Infanto Juvenil, da profissão de enfermagem em si, que essa semana se comemora a Semana do Enfermeiro, o Dia Mundial Internacional da Enfermagem, exatamente hoje, né? Mas conta um pouquinho o que precisa um enfermeiro ou uma enfermeira para trabalhar, para se encontrar nesse campo, né, que todos sabem que infelizmente é bem difícil, tanto para a área médica, para a área da enfermagem. Ela falou, aprendeu pediatria, quer dizer, foi apresentada a pediatria, aprendeu porque ela foi atrás, e seria apresentada a pediatria no último ano da faculdade. O que precisa um enfermeiro para trabalhar na enfermagem pediátrica e, além do mais, na oncopediatria aqui da nossa instituição? O que se espera desse enfermeiro e o que ele pode esperar da nossa instituição? A primeira coisa que a gente precisa ter é o enfermeiro que tenha realmente essa vocação, que tenha essa vontade de estar aqui, e é uma doação, né? A partir do momento que a gente está dentro do hospital, é dedicação mesmo, integral, é exclusividade. Então, assim, a primeira coisa é querer. E aí, consequentemente, vem os outros quesitos, né? Que são habilidade técnica, disponibilidade para treinamento, disponibilidade de horário, né? Não é fácil. Então, assim, precisa primeiro querer. O resto a gente e assim, traz aqui. Por que a pediatria em si, não só na área da enfermagem, como eu falei, na área médica também, em todas as áreas que envolvem a pediatria, porque é tão difícil arrumar o profissional? Você já tem uma ideia disso? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas tem a mãe e tem a criança, né? A mãe atrapalha, às vezes a mãe ajuda, criança não fala, né? Porque é pequenininho, então eu não sei onde que está doendo, então é difícil essa comunicação. Num aspecto mais geral, você acha que é isso, não é isso? Por que a pediatria afasta tanto? Eu acho que de uma maneira geral estão todos esses quesitos aí, né, junto com a oncologia. A gente realmente cuida da criança, mas tem que dar o suporte também para a família, né? E eu acho que o envolvimento com a criança é o que afasta mais.
porque não tem como trabalhar com oncologia pediátrica ou com pediatria sem se envolver, né? E como hoje a gente ainda perde muita criança, porque elas chegam, né, com o diagnóstico tardio, então esse envolvimento... Perdi aqui, com o trabalho de vocês, a criança vai chegar mais rápido. Com certeza. Mas esse envolvimento traz muito sofrimento para quem está cuidando, né? E é muito difícil esse profissional desvincular o cuidado. Então, muitas vezes ele reflete isso para a casa dele. Ele chega em casa, ele começa a procurar no filho, ele começa a procurar nos sobrinhos. Então, assim, é um mundo mesmo que E fica um pouco mais assim, é um medo exacerbado, não precisaria tanto, né? Isso, né? E o próprio envolvimento com a criança. Então, assim, uma coisa é gostar de criança, outra coisa é gostar de criança doente, né? Porque é um mundo completamente diferente. É uma criança que às vezes não vai interagir, é uma criança que vai estar um pouquinho mal-humorada, é uma criança que tem muita restrição, né? Então, assim, realmente não é fácil lidar com isso. Mas a primeira coisa é a vontade. Mas aí, no meio de todos esses profissionais, são pinçados algumas pérolas e aí o nosso Hospital Infanto Juvenil consegue, claro, com uma boa folga de profissionais, assim, de número de profissionais, trabalhar bem. Isso. A gente tem um apoio muito grande do Departamento de Recursos Humanos, né, para garimpar mesmo esse profissional que tem aí um brilho no olhar para a pediatria. A hora que escutou falar de pediatria oncológica, já está lá. Já está lá. Bom, Débora, essa primeira parte que você colocou para a gente, queria agradecer, né? Vocês conheceram um pouquinho do hospital Infanto Juvenil. Claro, tem muito mais para conhecer, né? Aqui nós temos um tempo razoavelmente restrito, então queria agradecer por essa explicação. Mas agora, no final do nosso bloco, vamos parabenizar todos os enfermeiros e enfermeiras e, claro, agradecer porque médico sem enfermeiro não faz nada, a doença, o tratamento, a patologia em si, sem o trabalho, claro, de todos os profissionais, mas essa semana é a semana da enfermagem, então nós vamos falar só dos enfermeiros. Todo o trabalho sem a enfermagem seria imprescindível, né? Tanto é que eu vou deixar uma curiosidade para vocês sabem que quem inventou a luva estéreo foi uma enfermeira? Foi. Então, a enfermeira ela ajudava numa cirurgia, né? Inventou não, mas foi por causa de uma enfermeira. Ela tinha alergia do material que, você imagina, tempos atrás as pessoas operavam sem nenhuma luva, colocavam a mão no sangue, imagina a contaminação nessa época. Essa enfermeira tinha uma alergia ao produto que era usado para fazer a esterilização, então foi solicitado para ela a confecção de uma luva de borracha. E daí apareceu, claro, a luva estéreo e com isso o princípio, os primórdios das cirurgias estéreis, claro, com um grau de aparelhos estéreis maior e, claro, com a diminuição do nível de infecção da nossa população. Mas é claro, não foi só isso, isso é apenas uma curiosidade. A história, claro, uma parte da história a Débora vai contar pra gente. Débora, como começou essa história? Vamos cuidar do ser humano, porque claro, isso ela vem lá de trás, né? A enfermagem sempre esteve vinculada à questão vocacional, à questão de querer ajudar, né, de prestar uma ajuda, mas ao mesmo tempo ela também foi uma profissão ridicularizada, né, que muitas vezes as pessoas que prestavam esse cuidado eram um castigo. Então, assim, mulheres que eram abandonadas pelos maridos, prostitutas, então, assim, o que essas mulheres vão fazer da vida? Botam para cuidar de doentes, né? Então, assim, essa questão do cuidar, ela vem muito de uma coisa de vocação mesmo, de missão, de querer ajudar, né? E aí, com o passar do tempo, a enfermagem foi se criando enquanto profissão. E aí, depois, como ciência, né? E hoje nós temos algumas categorias, né, da enfermagem. A gente tem um enfermeiro, a gente tem um técnico de enfermagem, uma categoria já extinta, né, do auxiliar e do atendente de enfermagem, mas que isso foi criando com a história. E com isso, paralelamente, a formação deste profissional. Então, nós temos uma formação diferente, um nível de conhecimento e de estudos, mas todos eles voltados para o cuidar e para o bem-estar do paciente. Então, uma coisa que nasceu despretensiosamente como castigo, hoje é a mola mestra de toda a saúde, não só do Brasil, mas também do mundo todo. A enfermagem procura, dentro da sua profissão, ser vista e ser reconhecida como ciência. Bom, Débora, muito obrigado pelas suas palavras. Eu agradeço. Fica aqui mais uma vez os nossos parabéns e, claro, votos de que lutem ainda mais pela profissão e para tentar ajudar o próximo, seja na área de oncologia ou então em qualquer área da saúde, né, que os profissionais da enfermagem trabalham. Então,
queria agradecer, né, a esses profissionais, porque a sua ajuda é imprescindível para que os nossos pacientes, ou aliás todos os pacientes, eles se recuperem, se curem ou muitas vezes recebam o cuidado adequado. Se você me permite, só queria mandar um abraço muito especial para toda a enfermagem do Hospital Infantil, que hoje é a minha família e que eu sou muito feliz com a enfermagem que eu tenho lá. Com certeza. Bom, esse foi o recado da Débora e não esqueça, estamos em quase todas as redes sociais. Facebook, Twitter, YouTube, passa lá, deixa um recadinho, deixa um comentário. Essa semana o nosso abraço e o nosso beijo especial vai para toda a equipe de enfermagem, como a Débora já ressaltou, a equipe de enfermagem do Hospital Infantil. Eu estendo esse parabéns a todos os profissionais da Fundação Pio XII e, claro, todos os enfermeiros, enfermeiras e técnicos que estejam nos assistindo. Então, o abraço dessa semana vai para todos vocês. Agora você vai ficar com Trocando Ciência em Miúdos e voltamos em breve. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Hoje nós temos como convidada a enfermeira Naitiele de Paula Pântano, ela que fez a sua residência em enfermagem oncológica aqui na Fundação Pio XII e agora está fazendo o seu mestrado aqui com a gente. Olá, Naitiele, tudo bem? Tudo bem, doutor Zé Humberto? É um prazer poder falar um pouquinho do meu mestrado, já que eu fiz a residência aqui em Barretos e agora eu estou tendo essa oportunidade de fazer o mestrado aqui também. Naitiele, eu sei que você está fazendo um estudo bastante interessante no chamado nomograma prognóstico. Palavra difícil essa, hein? O que é isso que você está fazendo, afinal de contas? Nada mais é do que um instrumento que avalia algumas características do paciente e esse nomograma, esse instrumento, ele vai falar a probabilidade de sobrevivência do paciente em vários períodos, em 30 dias, em 60 dias e em um tempo mais longo. O que é esse instrumento, que é um questionário? O que é, afinal de contas? É um questionário onde são avaliadas 5 características e cada característica é dada uma pontuação, onde gera uma pontuação total que vai falar essa probabilidade do paciente, de sobrevivência do paciente. E para que público esse questionário ele vai ser de fato aplicado? Esse questionário vai ser aplicado para os pacientes que têm câncer avançado, no momento em que é agendada uma avaliação na unidade 2, que é a unidade especializada em cuidados paliativos. Então, nesse momento, os secretários ou médicos entram em contato comigo e eu entrevisto esse paciente. E que tipo de pergunta você faz com esse questionário? Ele é longo, ele é curto? Como é que é esse questionário? Conta pra gente. Esse questionário ele é rápido, ele vai perguntar sobre alguns sintomas que o paciente está apresentando, então o paciente classifica a intensidade dos sintomas que ele sente, ele faz algumas perguntas sociodemográficas e além disso a gente coleta um tubo de sangue, um hemograma e outro de exames bioquímicos, que também são necessários alguns resultados na hora de falar essa probabilidade. E de que forma você acha que isso pode ajudar os pacientes, o seu nomograma? Eu acredito que se o paciente ele souber o tempo de sobrevida que ele tem, ele pode se programar, né? Ele pode ter um planejamento pessoal da vida dele e até mesmo pode ajudar os médicos na determinação do tratamento que vai ser proposto para esse paciente. Então quer dizer que os pacientes que infelizmente eles já não tenham mais tratamento, alguma forma de tratamento efetivo, a não ser os cuidados paliativos, a proposta então é tentar programar a melhor sobrevida possível para eles em termos de qualidade de vida. Isso, a intenção é justamente essa, é uma melhor programação, né, desse tempo que esse paciente tem, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que ele aproveite melhor o tempo que ele tem. E você já começou o mestrado? Quando é que ele vai terminar? Quando é que a gente vai ter resultados disso? Sim, já comecei. Eu comecei o mestrado em fevereiro. Eu tenho que entrevistar 273 pacientes. Hoje eu entrevistei já 14 pacientes. Eu
acredito que eu termine em 1 ano a coleta de dados para depois analisar esses dados. Ok, Natiele, muito obrigado pela sua entrevista. É isso aí, o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa para melhorar a vida dos seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.